seja bem-vindo, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre organizações positivas. O Emerson é o convidado, já já ele deve estar entrando. Emerson, seja bem-vindo. Olá, Renata, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia. Muito bom ter você aqui, viu? Deixa eu pegar meu foninho que eu esqueci de colocar. Eu tenho feito sem, mas eu acho que com o fone a qualidade do som fica melhor, né? É Boa noite, verdade, os Gustavo. tempos. Seja bem-vindo. Pronto, acho que assim fica melhor, Emerson. Tá me ouvindo melhor? Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá, então tá ótimo. Também te ouço bem, tá tudo certo. Legal. Uma honra, viu, estar aqui com você. Muito bom. Que, que bom receber o seu convite, que bom poder te rever de novo, mesmo à distância, assim, né? Mas esse é um jeito que tá Pois todo mundo é, se virando agora. é, temos que usar a tecnologia. Eu acho que nós Pois nos é. conhecemos em Curitiba já faz mais de um. Faz quanto tempo? Faz uns 2 anos já, né? Ah, por aí, acho que uns 2 anos daí para mais, por aí. É, eu acho É, que sim. 2018, eu acho que foi. Isso, acho que foi Um sim, final de tempinho. 2018. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Eu vou deixar os comentários, só que eles tampam teu rosto, né? Como que eu faço para desativar? Você sabe? Ou deixa assim mesmo? Não, para mim não tem problema, não tem problema algum. Depois, na hora que a gente salva, aí aparece tranquilo, né? Sim, Podemos deixar assim? pode ser, não tem problema algum. Não se Tá. preocupe. Então vamos lá, quero te apresentar, né? Eu não sei se eu pronuncio correto seu sobrenome, é Cameli? Camille, isso. Cameli. Tá, então Emerson Cameli, idealizador do Congresso Brasileiro de Felicidade no Trabalho e Organizações Positivas. Inclusive, quero dizer que já estou inscrita. Começamos Ah, amanhã, que não é bom, isso? Quero que participar. bom. Fiquei muito, muito interessada. Achei muito bacana. Na verdade, não é amanhã, é dia 9 de novembro. Ah, é novembro. Olha, na minha É cabeça já era amanhã, novembro. dia 9 de outubro. Olha, É, ainda bem que você exato, é está dia me 9 de dizendo, eu já novembro. estava esperando para amanhã. Puxa, então ótimo, 9 de novembro. Dá tempo, quem não se inscreveu ainda de estar fazendo aí a Exatamente, inscrição, né? exatamente. Então, assim, você tem 15 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de pessoas, administrador com uma série de especializações, então, em neuropsicologia, gestão de projetos, gestão pública, e você está fazendo mestrado agora, né, em administração com Isso, pesquisa com foco em organizações positivas, né, que eu exatamente. achei também maravilhoso, que é o tema da nossa live de hoje, né, organizações positivas. Master Coach pelo IBC, que é onde eu fiz a minha formação também, tivemos a honra de compartilhar aquele evento com o Marcelinho, né? Quinta que Exato. vem o Marcelinho está aqui comigo. Que bom, que legal. Também achei bem legal. E especialista emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Então, Emerson, assim, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui, né, e compartilhar essa tua vivência, essa tua experiência, teus estudos, para que a gente possa compreender melhor esse funcionamento das organizações positivas, né? Então, eu Claro, sempre um gostaria, assim, prazer. que você falasse, né, iniciasse contando para a gente esse teu foco, o que que significa exatamente organizações positivas, para a gente entender esse Tá? contexto inicial. Claro, claro. Sempre um prazer falar sobre um assunto que eu gosto de estudar e praticar. Bem, Uhum. organizações positivas, né? Quando essa pessoa fala para organização positiva, será que é uma organização que todo mundo só pensa positivo? Que é uma organização que nada de ruim acontece? Então, não, não é bem isso. O termo Uhum. organizações Uhum. positivas, ele está mais voltado para aquelas organizações que têm o foco em situações positivas, ou o foco nas forças, nas competências, nas habilidades, naquilo que acontece de bom nas pessoas e nas organizações.
Uhum. Então, não quer dizer que dentro de uma organização positiva, a gente chama de organização positiva, não vai acontecer problemas, não tenham situações a serem resolvidas, de repente não tenham conflito, não é isso. E essas situações negativas, elas têm que ser resolvidas também. Agora, o foco é outro. Então, por exemplo, falando dos trabalhadores dessa organização, essa organização ela busca verificar o que eles têm de melhor. Geralmente na análise de desempenho ou, né, nas organizações de uma maneira geral, você tem muito, procura levantar os gaps, quer dizer, as falhas, né, dos colaboradores. Sim, Ah, então tá, isso aqui tá bom, não mexe, isso aqui não tá bom, então vamos trabalhar no que não tá bom. Numa organização positiva, não. Ela verifica o que é aquilo que a pessoa tem de bom e procura potencializar aquilo. E aquilo que ela não tem tão legal. bom, você até desenvolve, mas desenvolve de repente o mínimo possível que a pessoa necessite para desempenhar suas funções ou crescer na sua carreira. O foco não é ficar tentando resolver tudo aquilo que é negativo, mas sim potencializar aquilo que é positivo. Então, Nossa, geralmente essas fantástico esse organizações, olhar. geralmente essas organizações, elas não têm somente um plano de carreira, elas têm um plano de gestão de carreira. Aí você vai ter quase sempre uma figura de um coach para ajudar os funcionários. Você vai ter também processos de mentoring, quer dizer, você vai ter um mentor, você tem um coach Uhum. para ajudar a desenvolver as competências, você vai ter os mentores para ajudar também, né, a mostrar o caminho para essas pessoas. Você costuma criar um ambiente organizacional para propiciar o florescer, né, que a gente chama, para Tá. propiciar que as pessoas se desenvolvam, cresçam e se sintam bem no trabalho, se sintam felizes. Eu acho que essa que é a principal questão. Perfeito. Quer dizer, então, eu acho que você está falando que o que muda é o olhar, né? Você passa a olhar para aquilo que tem de bom e dar valor para isso, potencializar, né? É o que Isso, você está dizendo. isso, exato. Então, obviamente uma organização, se a gente for falar de uma organização, de uma empresa, ela Uhum. precisa dar lucro, né? Ela precisa Uhum. muitas vezes responder para os seus acionistas. Só que uma organização que adota práticas positivas, ela vai atrás disso também, mas ela também trabalha com um propósito. Ela também procura ter um clima organizacional em que as pessoas se sintam bem. Ela vivencia os valores. Os valores não são só aqueles valores que estão no site ou que estão na parede Legal, e que legal. ninguém sabe o que é. Então, para você ter um exemplo de uma ação positiva, a Danone, por exemplo, que todo mundo conhece, a Danone. Sim. A Danone chegou a um determinado momento, ela determinou que um dos seus valores seria levar uma alimentação saudável para as pessoas. Uhum. O que ela Uhum. fez? Ela vendeu as operações de biscoitos recheados que ela tinha. Porque ela acredita que, bom, se o meu valor ou se a minha missão é levar uma alimentação saudável, biscoito recheado não é algo saudável. Então eu vou me desfazer disso. É uma Porque não organização. coincide, claro, tem que ter coerência, né? Exato, exatamente. Então, quer dizer, se não tem coerência com seus valores ou com a sua missão, então ela não faz. Não fica uma coisa só escrita para todo mundo olhar e bater palma e que bacana. Sim. E com certeza eleva a produtividade, né? Porque daí as pessoas estão engajadas. Aquilo que está escrito é aquilo que está sendo praticado. E aí então promove uma facilidade, né? Um clima melhor. Sim, O clima exatamente. Melhora organizacional um fica clima melhor. melhor. Exato, o clima fica Uhum. melhor, as pessoas se sentem mais, elas sentem que confiam umas nas outras, confiam na gestão e um dos fatores primordiais para você ter uma organização positiva e para você ter qualquer organização que se desenvolva é a confiança. As pessoas confiarem umas nas outras, confiarem na gestão. Para você ter uma ideia, os países mais felizes do mundo, eles têm um alto índice de confiança nas organizações e confiança umas pessoas uns nos outros. Então, numa organização, isso é fundamental também. Joia, eu queria que você me contasse, porque assim, nossa, desculpa, eu não sei como proibir ligação nessa hora. Eu não consegui ainda aprender a Não, bloquear. não apareceu Mas nada aqui. não, tá, já desliguei. Eu queria que você me contasse, Emerson, assim, como que a gente pode desenvolver essa cultura,
positiva? Como que a gente pode trabalhar isso, então, nas organizações, né? Que é tão bacana, pelo que você está trazendo aqui dos teus estudos. Claro, bom, eu acho que o fundamental, sabe, que eu vejo é essa questão da cultura organizacional, para que a partir da cultura você tenha um clima melhor. Como é que você Uhum, constrói essa cultura organizacional positiva? Vivendo realmente os seus valores, certo? Então, tem esse exemplo da Danone, por exemplo, né? É um exemplo uhum, bem legal, mas tem um outro exemplo aqui de uma empresa também, uma empresa americana que eu estudo que se chama Zappos, e é uma empresa que foi uhum, comprada já pela Amazon há algum tempo, mas ela manteve a mesma gestão. E a empresa tem no seu slogan, ela é uma empresa que vende materiais esportivos pela internet, começou vendendo sapatos e agora vende materiais esportivos. uhum, Mas o slogan dela é Delivering Happiness, ou seja, entregar felicidade. A gente entrega felicidade. Eles têm dentro dos seus valores que eles querem uma entrega uau, que eles chamam, eles têm a felicidade, eles têm que a pessoa busque a alegria e um pouco de estranheza até. Então, quer dizer, eles gostam de pessoas meio diferentes. Que Só que o legal. fundamental, além deles terem esses valores, são 10 valores que eles realmente vivem esses valores. Então, quando você quer criar um ambiente organizacional positivo, você precisa começar pelos seus valores. Porque uma cultura organizacional é pautada nos valores, nas crenças, nas tecnologias, nas histórias da Uhum, organização. Só que a base de tudo são os valores que geralmente vêm dos gestores. Então, acho que o primeiro ponto, na verdade, seria o gestor se conscientizar que ele quer ter uma organização positiva, estabelecer os valores, a partir dos valores estabelecerem comportamentos, procedimentos para que as uhum, pessoas cumpram esses valores. Eu acho que seria o primeiro passo. E aí, que tipo, tá. de repente, de valor? Então, um valor como esse que eu citei, por exemplo, a organização poderia ter, a minha empresa, por exemplo, a gente tem um valor que é trabalhar com felicidade. Né? Que Então, o que, delícia! que quer E isso eu dizer? sei que é verdade porque você é assim, né? Você traz essa Exatamente. leveza. Sim, sim. Exatamente. E por que eu sou assim? Porque eu trabalhei sem felicidade grande parte da minha vida. E, e eu vi que não funcionou. Então, quando chegou o momento que eu fui estudando, praticando e incorporando, né, essas práticas, esses comportamentos, esses valores na minha vida, eu falei, bom, isso tem que ser um valor para mim. O que, então, quer dizer isso para mim, trabalhar com felicidade? Não quer dizer que todo momento eu estou feliz, todo momento eu estou alegre. Não. Uhum, Mas no contexto geral, é trabalhar em algo que me deixa feliz. Se eu começo a verificar que tal projeto ou enfim, tal atividade já não me deixa tão feliz, não faz tão sentido, opa, calma lá, para. Não é esse o tá. caminho. Né? Então, tem que ter essa coerência e começar a colocar alguns valores. O valor da honestidade, é óbvio, de repente, se uma empresa Uhum, quer esse valor, transparência. Só uhum, que é importante quando ela coloca lá um valor transparência. Deixar claro para as pessoas o que é transparência para aquela empresa. Honestidade, deixar claro o que é honestidade, porque senão fica uma coisa muito ampla. sim, Pode cada ser um que pode fazer a sua leitura, né, particular. isso, exatamente. Aí o Tá. que é E aí pode transparência para ver, mim pode ser diferente para o outro, né? tá. Bacana. Você está falando, eu queria compartilhar uma percepção minha, de uma empresa que eu vejo como positiva, né? Embora eu nunca li nada a respeito, não fiz nenhum estudo a respeito, mas hoje até conversando com uma pessoa, eu estava falando sobre isso, que é o Hard Rock Café, e que tem aí em Curitiba, né? Olha, Uhum. eu já conheci, eu acho que uns 15, 16 Hard Rock, e eu nunca estive em nenhum que eu fosse mal atendida ou que tivesse, né, um atendimento ruim. Sempre é um clima muito agradável, sempre é muito gostoso. As pessoas parecem que têm prazer naquilo que elas estão fazendo, né? Essa coisa da diversidade que você falou, né, até dessa
dessas apos, eu percebo no hard rock também assim uma tranquilidade para lidar com o diferente e um clima muito amistoso, muito agradável, sem contar que a cerveja é gelada, né? Que é uma delícia. Então, assim, eu entendo a hora que você fala que uma empresa positiva, os valores estão alinhados, né, no dia a dia. Então, eu entendo que é isso, né? Assim, quer dizer, aí o cliente percebe, ele tem essa sensação na prática, né? No dia a dia. À medida que ele vai consumindo, ele vai entendendo que é isso mesmo, né? Que não é só quem está trabalhando lá dentro, no dia a dia, quem está trabalhando na empresa que tem essa experiência, né? De Sim, exatamente. Acho coerência. que o hard rock acho que é um exemplo com certeza que dá para te encaixar nessa categoria, porque a partir do momento que você constrói essa cultura, que você tem os funcionários que absorvem essa cultura, isso passa para os clientes. Né? Uhum, Então, todas as empresas que adotam essas práticas mais positivas, de focar, né, nos pontos fortes, de estimular, né? Pode até parecer estranho, falando de repente de uma organização, mas estimular, por exemplo, o amor, a compaixão, o uhum, perdão, né? uhum, Você uhum. estimular essas emoções e sentimentos, isso passa para os clientes. E aí os clientes voltam e o que acontece então? A organização fica um lugar melhor para se trabalhar e ela começa a aparecer, isso começa a aparecer para os clientes voltam, dá mais lucro, né? Sim, E vira um ciclo sim, sim, virtuoso, vira um ciclo sim. virtuoso. Isso que é bacana. Ó, tem alguns comentários aqui, deixa eu dar uma olhada antes da gente seguir. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas que entraram aqui, né? Doce para Dedéu, seja bem-vindo. Manuel, Alice, boa noite. Moacir, muito obrigada pela presença. Adriano, Eliel, Cris, prazer ter você aqui. Miriam, uma honra. Júnior, que bom que você está aqui. O Júnior está em Londres, lá tem 10 graus. Aqui hoje fez Nossa, 43. Você imagina? A minha cidade está pegando fogo, Emerson, tá um meu negócio. Deus. É. E aqui o Eliel está dizendo que a Disney, né, é lógico, um excelente exemplo, né? A companhia tem como valores a criatividade, sonhos, a imaginação, além da atenção aos detalhes para a preservação da magia da Disney. Excelente, excelente colocação, Eliel. Eu acho que a gente pode realmente tomar como um exemplo, né, de uma organização positiva. De Maria Com certeza. Lemos, É uma organização Edilene. que ela tem os seus valores e vive os seus valores. Isso acho que é o fundamental. Né? Ela viver É, esses valores e esses valores sendo voltados, como eu falei, sendo voltados para. Talvez não seria bem esse termo, para gerar a felicidade, mas para gerar o bem-estar também. Né? Para bem-estar, gerar o sim, bem-estar de quem sim, trabalha ali e dos seus clientes. sim. Eu queria falar de uma outra situação que eu me lembro agora, né, a gente conversando, na época que a TAM era TAM, né, não era Latam, era TAM, e que o Rolim Amaro, né, que era uma figura fantástica, que criou o tapete vermelho, né, que ficava ali na escadinha do avião para receber as pessoas, né, os passageiros, enfim. Ele tinha um critério de contratação, ele tinha, claro, além do conhecimento técnico, ele tinha 6 critérios, e um deles era o bom humor. E quando eu soube isso, eu achei muito interessante. E na época tinha uma linha direta, né? Fale com o presidente. Eu mandei uma mensagem, né, assim, para ele, querendo entender melhor isso. E aí ele foi falar, né, das outras, que são 6. Um deles era espírito de servir, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção é essa coisa do bom humor, que eu acredito que está associado ao que você está falando, né? Que é olhar para aquilo que tem de bom. Não quer dizer que não vão ter dificuldades, problemas, né? Situações em que a pessoa vai estar para baixo às vezes, mas poder preservar esse olhar para o positivo. Sim, exatamente. Isso também é um outro exemplo bem bacana que você deu. Eu lembro também, né, É. de Lembra? como era a TAM, antes de ser a Latam, quer dizer, ela tinha realmente É. essa visão. Essa questão que você falou de, na hora da contratação, né, a pessoa ter o bom humor, ela. Assim, todo mundo gosta de pessoas bem-humoradas. Não quer dizer que a pessoa precisa ser extremamente extrovertida, que precisa ser Não, o exato. palhaço da turma. Não é isso. Mas Sim. o bom humor quer dizer que você se manter num bom humor, ou num humor pelo menos normal, até em situações difíceis. Agora, o que é fundamental também, a gente falando de uma prática positiva,
as contratações serem bem feitas. Quando a gente fala de felicidade, né, no trabalho e dentro das organizações positivas, a gente não está querendo dizer que é uma organização que você... um banco, você entra no banco e está todo mundo lá igual o Hard Rock Café. Né? Então, não, Não, não não, é isso. infelizmente Não é não. isso. É, Mas é entender que existem pessoas diferentes, organizações com culturas diferentes, e é sim. importante que uma organização consiga mapear isso já no recrutamento, para se de repente ter uma pessoa mais introvertida, uma Uhum, pessoa de uhum, repente mais quieta, uma pessoa que não parece, né, não transparece tanto essa questão de repente até da alegria, mas que tem uma competência muito boa em determinadas funções. Isso uhum. seja verificado e essa pessoa vá para essa função. Isso vai deixar a pessoa mais alegre também, mais feliz no seu Sim, trabalho. Né? Você respeita a individualidade da pessoa, então uma ação também, um comportamento que as organizações têm, é isso, é respeitar a individualidade. Se tem um grupo que de repente é mais extrovertido, ok, esse grupo uhum. desenvolve certas atividades. O grupo mais introvertido, tudo bem também. Eles têm o direito de ficar, vamos dizer assim, de ficar na deles. Legal, esse respeito ao estilo de cada um, né? Exato. Muito bom. Eu queria que você comentasse, né, a questão assim do autoconhecimento. Se você percebe que isso faz alguma diferença para que a organização seja positiva, né? Ou seja, deve ser estimulado o autoconhecimento pelas lideranças, né, ou a própria equipe. Eu acho assim que ele não é nem faz alguma diferença, ele faz, para mim, ele faz toda a diferença. Quando eu costumo Legal. analisar assim, essa questão da felicidade no trabalho e como a organização vê isso, as organizações de uma maneira geral, Uhum, eu vejo que para as pessoas alcançarem uma profissão, uma carreira ideal, uma carreira mais feliz, o principal é ela ter o autoconhecimento, ela saber quais são os seus valores, quais são as suas forças, quais são as suas crenças, né? O que elas gostam de fazer, o que elas não gostam, elas são mais introvertidas, se são mais introvertidas. Porque senão o que, que você. Se você não tem esse autoconhecimento, se você não sabe, né, como você pode estar no melhor lugar do mundo, você pode estar na melhor empresa do mundo e não ser feliz lá. E eu digo isso porque eu já estive em situações assim, e em situações que eu estava num trabalho bom, que eu ganhava muito bem, que eu morava bem, e eu não era feliz. Mas por que eu não era tá, feliz? Porque aquilo ali não tinha a ver com os meus valores. Sabe? Por mais que eu me legal. esforçasse para desempenhar o que eu fazia, e tinha até um certo sucesso, mas chegava um ponto que eu não queria ir além. Parece que eu não tinha mais vontade de ir além. Ah, não, aqui tá bom. Sabe? Por quê? Porque eu não me conhecia. Uhum, Porque eu não entendia que aquilo ali, apesar de ser um cargo bacana, ser uma uhum, empresa legal, né, e ganhar um salário bom, uhum. aquilo chega um certo momento que, cara, ficou um vazio aqui. E agora? Para onde eu Tá. vou? Então, o autoconhecimento ele deve ser estimulado do momento da contratação, pelas lideranças o tempo todo. Os líderes devem trabalhar muito, muito isso, desde a alta gestão, acho que até, sabe, se for uma Uhum. indústria, vamos dizer assim, o chão de fábrica, Sim, você tem sim. que trabalhar o autoconhecimento, é fundamental. Emerson, por onde eu começo? Valores. Valores, sabe? Quais são os seus valores? Os valores é o que vai guiar a sua vida, é o que vai te dar direcionamento. Começa pensando. O que é valor? Aquilo que tem valor para você. Família, Uhum, honestidade, uhum, dinheiro, uhum. trabalho, enfim. Né? Quais são os seus valores? Legal, então tentar, do que você está falando, é procurar trabalhar e alinhar os valores pessoais com os valores da empresa. Porque senão, se tiver algum conflito, vai trazer algum desconforto que vai estar fora disso que você está falando, né? Que seria o lado positivo, saudável da organização. Exatamente, isso que você falou é fundamental. Você precisa, então, conhecer os seus valores para conhecer a empresa. É um casamento, e saber se aqueles valores estão congruentes com os seus. Então, enquanto eu não tinha uma visão clara dos meus valores, eu trabalhei em empresas que eram empresas boas, mas não me deixavam explorar, desenvolver todo o meu potencial, sabe? Tá. Porque eu tinha outros valores.
né? Valor, por exemplo, sei lá, da liberdade, da criatividade, Uhum. da justiça. Então, eram empresas que tinham os seus valores, mas eu chegava um momento que parece que eu estava um pouco travado, não podia dar vazão Sei. àquilo. A Sim. partir do momento que eu entendo isso, eu procuro empresas ou mesmo trabalhos, quer dizer, não precisa ser uma empresa especificamente. Hoje Uhum. eu sou servidor público também e sou empreendedor, né? Então hoje eu Uhum. busquei maneiras dentro do meu trabalho de todos os trabalhos que eu faço estarem congruentes com os meus valores. Que legal. E é um privilégio. Mas você está dizendo que é acessível. Quer dizer, todo mundo pode, de fato, exercitar essa possibilidade, né? Não só de desenvolver o autoconhecimento, mas de buscar e trabalhar numa organização que os valores estejam alinhados e que tenha essa filosofia positiva. Você acha que isso está ao É, alcance de todo mundo mesmo? Como que você percebe? eu acredito que isso é um desenvolvimento, sabe? Eu tenho estudado muito assim, o sentido do trabalho, e você tem uma visão talvez um pouco mais negativa que do sentido do trabalho sendo precarizado, e o trabalho explorando os trabalhadores. Já tem outra visão do trabalho com propósito, Uhum, o trabalho uhum, como uma maneira de desenvolvimento, e nessa visão que eu sigo um pouco mais. Mas eu acredito que falando da pessoa em si até chegar na organização, é a pessoa, desde lá de quando você é novo, quando você começa a trabalhar, você já pode trabalhar esse desenvolvimento, sabe? Esse autoconhecimento. uhum, Quando você entra, hoje eu tenho essa visão, e obviamente quando eu era muito mais novo, bem mais novo eu não tinha, mas qualquer trabalho que você faça, por mais simples que seja, ele está te proporcionando um conhecimento novo e você está desenvolvendo alguma coisa. Então, eu entendo que isso vai se construindo no decorrer da sua carreira. Se a gente pegar lá quem é da área de administração e psicologia, lembra lá da pirâmide de Maslow, né? Que você tem sim, primeiro a as necessidades hierarquia. Aham, básicas, aham, né? A hierarquia de necessidades, depois de aham, segurança, etc. E vai subindo. Eu entendo que num trabalho, por exemplo, primeira coisa, se você está desempregado, você tem que suprir suas necessidades. Então, muitas vezes você não tem muitas escolhas, né? Então, você uhum, supra as necessidades. Depois, as seguranças. Conforme você vai subindo, né, nessas hierarquias, você vai também tendo mais autoconhecimento. Você vai se desenvolvendo mais. Então você sim, vai conseguindo escolher, ter uma possibilidade de escolha maior que seja congruente com os seus valores, com suas habilidades, com suas uhum, competências. E por que eu tenho esse pensamento e acredito verdadeiramente nisso? Porque eu sempre pensei nisso e falei, cara, como é que eu ponho isso em prática? A minha esposa, ela participa de uma ação comunitária, né, uma pastoral aqui na igreja próximo de casa, que eles entregavam cestas básicas, né, para uhum, famílias carentes da região. E um dia eu perguntei, mas o que que faz? Lá, a gente entrega cesta básica, ensina, né, eles, de repente, questões de higiene, etc. Mas e como é que esse povo, de repente, sai disso? O que que mais? Não, é isso. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. E eu me envolvi, a gente criou um projeto lá que chama Minha Nova História, e eu comecei a ministrar palestras para eles, e dar alguns treinamentos de é, empoderamento, de empreendedorismo, de tá. motivação e principalmente de protagonismo. A gente dava o treinamento e as palestras, mas também levava condições, porque muitas vezes as pessoas realmente não adianta você falar, não, porque você tem que ir atrás e você pode, se a pessoa não tem nem o que comer, se a pessoa não sabe escrever, se a pessoa, né? Então você tem que entrar com essa parte do desenvolvimento, mas também ajudar no começo. E foi muito bacana que teve muitas pessoas que começaram a mudar de emprego, começaram a ser empreendedores. Teve uma senhora que tinha mais de 65 anos, chegou para mim um dia, filho, depois que você falou ali, eu vou voltar a estudar e eu vou aprender a ler. Agora eu fiquei, Uau, que sabe? legal, Emerson, É, que é. bacana. Puxa vida. Então eu vejo que mesmo, né, se você tem, de repente, pessoas que não tiveram condições, que não tiveram né, estudo, Uhum, mas se você dá uma palavra, dá atenção para essas pessoas e, obviamente, dá um auxílio também, sabe, no começo, porque também não adianta só, né, como uhum, eu falei, não, uhum, vamos lá, e, uhum, poxa, eu não tenho uhum, nem.
Teve uma moça que falou, eu queria vir na sua palestra outro dia, mas eu não tenho dinheiro para o ônibus. Será que você podia me dar o dinheiro? Eu falei, não, tá aqui, dei R$ 10 para ela, né? Porque é assim, a pessoa quer, mas às vezes ela não tem condições. Então a gente procurou nesse projeto, né, ó, te dou as Uhum. condições e vou te ensinar como você sair disso. Porque ao invés de vir aqui receber a cesta, a gente espera que daqui a um tempo você venha doar a cesta para quem está precisando. Bacana, sim. Que é o protagonismo, né, que você estava falando. Que bacana. Exatamente, exato. Então, claro, é um processo longo que nunca tem fim, mas Uhum. você tem que começar de alguma maneira. Você tem que começar e isso vira, novamente, a palavra que É, falei, um ciclo. você está falando uma coisa que eu me lembro do Marshall Goldsmith. Ele fala que não, que é o que você começou falando hoje. Não é só o pensar positivo, mas é o agir positivo. E você, na tua prática, quer dizer, você já está fazendo isso, né? Então você está estudando um modelo de uma organização que você já está colocando em prática, porque você já está, de alguma forma, agindo de maneira positiva, ajudando com que as pessoas possam assumir a responsabilidade da sua história. Sim, exatamente. Eu, durante muito tempo, né, nunca me passou pela cabeça assim, ser professor. Porque talvez eu tinha um outro professor bom quando era pequeno, mas eu imaginava, nossa, né, um negócio meio chato. Imagina você ficar todo semestre aqui ensinando a mesma coisa, Uhum, estudando a uhum, mesma coisa. E depois que eu vi que você tinha centenas de maneiras diferentes de ser professor e cada um tem a sua magia, tem a sua competência, mas que para mim ficar ministrando sempre a mesma disciplina não seria bacana, e que eu uhum, poderia ensinar disciplinas que eu também pratico, aí isso fez todo sentido para mim. Então, faz todo sentido para mim quando eu ensino inteligência emocional, porque é algo que eu pratico todos os dias. Faz todo uhum, sentido quando eu falo de organizações positivas, porque eu procuro trazer isso para, né, hoje para o meu empreendimento. Faz uhum, todo sentido uhum. falar de felicidade no trabalho, porque eu estudo, vamos ver se isso funciona mesmo. Pô, funciona. Então eu vivencio, aí aplico nos meus clientes também, a gente vê que funciona. Então, talvez eu seja um pouco, né, talvez eu tenha precisado um pouco de ver primeiro para crer, né? Mas eu entendi que é assim que eu Claro, funciono, eu preciso estar sim, congruente com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo. que legal. É, e eu acho que é bacana porque quem está assistindo a gente, né, e mesmo quem não pode estar aqui ao vivo, que vai estar assistindo depois, de poder perceber que sim, que é possível você ter um trabalho que você se sente integrado, que você se sente respeitado, né, que você sente que existe essa oportunidade de desenvolvimento. Porque a hora que você falou, né, dessa organização que está olhando para o desenvolvimento, é essa organização positiva, que está estimulando esse espírito de aprendiz, né, Emerson? Assim, de estar aberto, de estar receptivo à melhoria contínua. Que até você falou que nessas organizações normalmente tem um coaching, tem um processo de mentoria, né, tem um acompanhamento das pessoas que estão lá dentro. Sim, exato. Um dos valores até das APOS que eu citei é o aprendizado constante, buscar o aprendizado constante. Porque o ser humano, ele se sente bem quando está aprendendo algo novo, quando está se Sim. desenvolvendo. A gente não se sente feliz quando está estagnado. A gente vai ficar estagnado. A gente já esteve estagnado uma vez na nossa vida e vai ficar. Quando que a gente esteve estagnado? Antes de nascer. E nem antes de nascer, se a gente pensar que a vida é um ciclo, mas vamos fazer essa metáfora. Antes de nascer, você está estagnado, aí você tem toda a sua vida de desenvolvimento, e quando você morre, você está Uhum, estagnado de novo. A gente tem a necessidade de crescer e se desenvolver. Quando você está numa organização que estimula isso, que, olha, que não deixa só para você, olha, poxa, eu quero fazer aquele treinamento. Não, pode ir, tá aqui, eu ajudo você até a pagar, ou eu pago para você. Implanta isso aqui dentro da organização. Né? Então, isso te estimula a crescer. E o que acontece? A pessoa acaba ficando muito mais tempo na organização, aquele conhecimento espalha para mais pessoas, a organização não tem gasto, diminui o gasto, né, com o turnover, de ficar trocando toda hora uhum, de uhum, pessoas, uhum. e você consegue manter uma cultura organizacional melhor, porque se você fica trocando toda hora, você não consegue manter essa cultura.
Essa metáfora que você falou, né, do bebê, eu me lembrei de uma frase, que eu não me lembro de quem é, mas que é assim, que quando a gente nasce, né, quando o bebê nasce, ele é flexível, ele é molinho, né, e isso é vida, e quando morre tá rígido, né, tá firme, e que isso não é sinal de vida. E algumas pessoas às vezes ficam tão rígidas, na sua opinião, né, tão fechadas assim para o novo, para o positivo. Que bacana isso, né, que você está falando, que eu acho que a gente pode alinhar isso também, né, que essa abertura para o positivo, olhar para o lado bacana, olhar para aquilo que está acontecendo de bom. Né, se fazer essa pergunta, quer dizer, o que que eu tenho de legal, o que que eu tenho de ponto forte para fortalecer ainda mais, e não olhar Sim. só para os pontos fracos. Né? Sim, e de repente pode ser que alguém que ouça a gente aqui, mas esse negócio de ficar pensando positivo, isso aí é papo de coach, isso aí é papo motivacional, isso aí. Assim, pensar positivo, para mim adianta pouco, né? Aquilo que você falou, Uhum, né? uhum, Pensar positivo. Mas eu li lá aquele, como é que é o nome daquele, O Segredo, mas eu li os segredos que se eu ficar aqui só pensando positivo, o uhum, universo vai atrair. Ó, então tá, desculpa, se você acredita nisso, tudo bem. Eu não acredito. Eu uhum, acredito em você uhum. pensar positivo, E poxa, agir. cara, vai dar certo. Planejar e agir positivo. Legal. E agir com foco. Aí a coisa acontece. Se eu ficar parado aqui, poxa, não, vou pensar positivo. O que, que eu quero para Mentalizando, minha né? vida? Uhum, Não, vou ficar aqui só mentalizando, só mentalizando. O que, que uhum, você faz? Nada. Só fica mentalizando, só mentalizando. Não vai dar certo. É uhum. você Não, unir a mentalização, né, com a ação, como você falou. sim. Que legal. Que bacana. Olha, e o tempo passa muito rápido, né? A gente já, mas nós estamos com tempo ainda, né? O que que você pode contar pra gente, assim, dessa tua vivência, do que você tá descobrindo, o que mais te chamou a atenção, Emerson, assim, o que que mais te surpreendeu? Porque você falou que você teve uma fase que você não foi muito feliz no teu trabalho e que agora, ao contrário, né? Você procura fazer coisas que estão alinhadas com os teus valores porque você tem um autoconhecimento maior, né? E no teu mestrado, nesses teus estudos, quer dizer, nessa tua busca, o que que mais te chamou a atenção, assim, que você falou, puxa, né? Não percebi isso antes. Eu acho que o que mais me chamou talvez a atenção nessa jornada toda é que para você ser feliz e ser feliz no trabalho, na verdade é muito mais simples do que qualquer pessoa pode pensar. Porque como que foi a minha jornada e que eu vejo muitas vezes meus clientes, organizações que eu atuo, acabam voltando para essa mesma jornada. Por mais que a gente tenha toda essa teoria e trabalhos e pesquisas que são feitos, que são realmente importantes para deixar todo esse embasamento para a gente, Uhum, nessas uhum, técnicas. Mas eu acho que quando eu comecei a pensar o que, que me fazia feliz, foi quando comecei a voltar desde a minha infância, minha adolescência, e pensar, poxa, mas o que, que eu fazia que era algo natural, meu, e que, sabe, se fosse para eu fazer aquilo pro resto da minha vida sem receber, eu faria. Bom, eu lembro que eu sempre gostava de rir, eu gostava de estar falando com pessoas, eu gostava de situações que envolvesse o corpo, que envolvesse movimentos, que envolvesse dança, que envolvesse música. Eu gostava muito de estudar e gostava muito uhum, de ensinar e sempre aprender coisas novas. Isso, né, me deixava assim em êxtase, em estado de flow. uhum, Quando eu trouxe tudo isso lá de trás para o mundo do trabalho e em situações de trabalho ou num trabalho que eu podia usar tudo isso, nossa, sabe, minha vida em relação ao trabalho mudou totalmente. Porque hoje eu tenho um trabalho que eu tenho que estudar muito, uhum, estudo como um louco, e eu gosto. Eu tenho uhum, que estudar sempre uhum, muita coisa diferente. Eu tenho que levar isso para as pessoas de uma maneira leve. Nos meus treinamentos sempre tem bom humor, sempre tem música, sempre tem dança, sempre tem descontração. E tem muitas vezes que eu estou fazendo um treinamento, estou ministrando um treinamento, e eu estou lá e eu falo, meu Deus do céu, eles estão me pagando para eu fazer isso ainda. Eu tenho essa sensação às vezes, é uma delícia, né? Falar, eles me pagam para eu fazer isso, que delícia, que Exatamente. gostoso. Você está se Então, divertindo, na verdade, né? O isso, trabalho se isso. mistura com o teu lazer, porque acaba sendo algo muito prazeroso, né? Muito gostoso. Exatamente. Então, eu acho que assim, cada pessoa tem que descobrir isso. Uhum,
Uhum, Se trabalhar com planilhas, trabalhar com, sabe, com números, trabalhar com uhum, processos, se a pessoa se sente bem. Eu tenho um colega, por exemplo, que ele adora serviços repetitivos, que ele uhum. começa a aprender o processo e, cara, é aquilo ali, ele se sente bem. Então, a pessoa tem que buscar isso, sabe? Buscar aquilo que tá no, né, no seu ser, assim, no mais profundo, e trazer para o seu dia a dia. Ah, mas todo mundo consegue isso e é muito fácil. Talvez não seja tão fácil. Talvez não Uhum. seja tão fácil e tem todo esse processo. Quer dizer, eu não foi de uma hora para outra que eu consegui enxergar isso. Eu acho que você deu uma dica muito bacana, que você fez esse exercício de olhar para dentro e desde lá de trás. Porque assim, o propósito não é uma coisa que você cria, né, Emerson? É uma coisa que você encontra, que você percebe, mas que já estava lá dentro de você. Né? Não tem como você inventar um propósito. Então, você está muito alinhado com o teu propósito, porque é o que você percebeu que estava sempre aí dentro. Que é o que te fazia, Sim, né, ficar com o olho brilhando, com essa vontade, que é o estado de flow, né, de não ver o tempo passar, né, de exatamente, estar é. Exatamente. gostoso. É bem isso, exatamente. Eu entendo assim que você tem essas características inatas já, você tem, de repente, talvez esse propósito dentro de você. Uhum, A grande sacada é você saber como é que eu pego isso e encaixo no mundo do trabalho hoje. Né? Então, os meus uhum, estudos também vão muito disso. Então, quer dizer, autoconhecimento, ver a sua essência e, uhum. ok, agora, dentro do mundo corporativo, dentro do mundo de trabalho, como é que você encaixa essa sua essência? Como é que você é você mesmo? Então, eu tenho amigos, por exemplo, que são contadores e são felicíssimos em ser contadores. Eu já fui Sim. bancário. Para mim, aquilo era um inferno. Imagina, você E não eu tenho podia fazer o. amigos, para mim, Sim, aquele inferno. sim, Começa, termina. E tenho amigos que estão lá até hoje e amam, sabe? Porque claro, aquilo tá na essência deles. Então é isso que tá. Não existe uma fórmula para todos. Você tem que sim. buscar a sua essência e trazer para esse mundo do trabalho. Que é o que você falou, por isso que não dá para chegar no banco e tá todo mundo no clima do hard rock, né? Exatamente. Ó. De repente, um banco, ele já tem, né, é um outro clima, é um clima mais sério. O mercado financeiro é um Uhum, mercado mais sério. Né? Então, realmente, não dá para. Você pode ter um ou outro dias mais descontraído, alguma situação. Você pode ter um clima mais leve também. uhum, Mas é um clima diferente. Então, a pessoa já tem que sim, estar consciente que, poxa, se algo muito forte em mim é ter quase que uma veia artística, sim. dificilmente você vai conseguir atender essas suas necessidades, talvez trabalhando, sei lá, como gerente de banco, Não o vai que se é muito realizar bom, nisso. mas Sim, exato. Eu já fui gerente de banco e para mim tá. aquilo não se encaixava, mas era para mim. Sim, 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 claro. Por conta desse perfil que você acabou de descrever, né? Que precisa da liberdade, da criatividade, e que ali você não viu esse espaço. Né? Ó, Exatamente. deixa só eu voltar aqui, que tem alguns comentários. O Júnior está dizendo que ele precisa de agora ir no Hard Rock Café depois dessa live. Vá, que você vai amar. E esse de Londres é maravilhoso, olha. Tem vários aí muito bonitos, muito bacanas. Neuma, muito obrigada, seja bem-vinda. Heloísa, Jean, Reginaldo, que prazer ter você aqui. Wagner, muito obrigada. Simone. Gente, se alguém quiser fazer perguntas para o Emerson, aproveita, que nós estamos chegando já nos nossos minutos finais, né? Raquel, obrigada também. Deixa eu aproveitar e então convidar aqui para quem está nos assistindo, tá, para participar. A gente vai ter agora, né, como a gente falou no começo, em novembro, a partir do dia 9 a 13 de novembro, o primeiro Congresso Brasileiro da Felicidade no Trabalho e Organizações Positivas, online, palestras gratuitas todas as noites, sempre profissionais muito experientes na área. A temática principal agora é recursos humanos e gestão de pessoas. Então, se você trabalha de uma Uhum, maneira na área de recursos humanos ou é um gestor de pessoas, convido para você a participar do nosso congresso. Só acessar depois lá o meu perfil, né? Procura lá Emerson Camelli, Emerson com H e Camelli com K, e clicar na bio que você vai ter o link para participar do congresso e se inscrever.
Você não quer digitar aqui? Você consegue? Porque eu, se eu Ah, for é digitar, eu verdade. tenho medo de apertar alguma coisa errada. Porque eu acho que é legal colocar Verdade. aqui, né, para que as pessoas possam fazer. Eu já fiz a minha inscrição e olha só, né, para mim já começava amanhã, mas na verdade é novembro, né, não é agora em outubro. Mas eu acho legal você deixar disponível, porque sem dúvida é um evento imperdível, né? Nós precisamos de fato de cuidar, de zelar das pessoas nas organizações e principalmente de poder encontrar aquilo que você está fazendo, né, no teu trabalho, poder se realizar com isso, ter Exato. esse Eu deixei um link alinhamento. aqui, deixei um link Ótimo. curto aqui do Bit.ly, então bit.ly/CBF Top, Congresso Brasileiro de Felicidade do Trabalho e Organizações Positivas. Que legal. Então porque agora depois da hora que salva, porque essa live ela fica salva no IGTV e eu publico no meu canal do YouTube. Então, Ah, quer dizer, legal. quem está ouvindo sabe, né, desse. Mas eu posso digitar depois também, Emerson. Posso estar colocando abaixo, né, para que as pessoas façam a inscrição, porque ainda dá tempo. Tem mais, Tem bastante vai tempo ser em ainda, viu? novembro. Novembro, Vai ser em né? novembro. Exatamente. A gente Tá acabou, joia. fechei os palestrantes todos essa semana. Aí estamos trabalhando agora Legal. na divulgação, né? Então vai ser bem Ótimo. legal, muita gente experiente, Tenho bem certeza, bacana. tenho certeza. Olha, eu tenho só essa preocupação com o tempo, porque na maioria das vezes, né, o tempo passa que a gente não percebe, e eu É. fico preocupada para poder salvar para a live ficar garantida, né, que a gente não vai perder. E aí eu queria ouvir o que você gostaria de colocar, né, para a gente ir fechando já o nosso tema e caminhando para Claro. o encerramento. Bom, o que eu quero deixar então aqui de uma mensagem final seria se por acaso, né, você é uma pessoa, você conhece alguém que acha que trabalho é só trabalho, que trabalho é só trabalhar, pagar as contas e ir para casa e acabou, e tem muito sofrimento no trabalho, ou o trabalho só é causa de estresse, eu te digo que tem salvação. Você é uma pessoa que tem salvação, meu irmão, aleluia. Talvez a salvação não venha, ela pode não acontecer assim tão rapidamente, mas sim, você pode achar um trabalho que te dê desenvolvimento, que te dê alegria, que você se sinta bem. Começa Uhum, a olhar menos para fora e olhar mais para dentro. Começa legal. a não pensar tanto, sei lá, no status, na posição, no dinheiro. Isso também pode ser importante, mas se a parte de dentro não estiver preenchida, você consegue isso de fora e fica vazio. Então, começa a buscar autoconhecimento, sabe? Começa a se conhecer, começa a investir mais em você. E eu tenho certeza que uma hora você vai achar aquilo que se encaixa perfeitamente e você vai ser mais feliz no seu trabalho. Afinal, se todo mundo passa 8, 9, 10 horas por dia trabalhando, imagina você ficar o trabalho sendo causa de dor e de infelicidade. Chega uma hora que ninguém aguenta, por isso que muita gente está adoecendo, né, por causa do trabalho. Sim. Isso que você falou do conceito, né, do sofrimento no trabalho, é até a origem da palavra, né, trabalho, do tripalium, que eram aqueles três Tá? paus no pescoço, né, que tinha que se segurar nisso, e aí a coisa do sofrimento. E até aquela maldição, né, assim, ganhará com o suor do teu próprio rosto, né, como se tivesse que ser uma É, coisa de muito sacrifício. E o que você está trazendo, Emerson, é o que eu acredito também que não precisa de ser nesse sentido, que você pode se realizar por meio do teu fazer, né, por meio da tua atividade laboral, sem dúvida. Basta que você olhe para dentro e você escolha também onde você vai ficar, né? Quais são as possibilidades, porque não é só a empresa que escolhe no processo seletivo, é você que escolhe também, né? A empresa sim, que você quer. Mas para isso tem que ter esse autoconhecimento, para saber onde que você vai se sentir mais alinhado, exatamente. né? É um, Olha, é um muito, casamento. muito bom. E casamento tem crise, né? Então no trabalho vai ter crise também, né? Vai ter crise Não é? também. Na alegria e na Vai, tristeza, na saúde e na doença. Então vai ter momentos exato. difíceis, né? E Você aí vai, entra, vai é, levar umas pancadas, vai cair de vez em quando, aí é, que entra outro fator fundamental que é a resiliência, né? Você levar as sim, pancadas, aprender com ela e voltar, né, mais forte ainda. perfeito. Olha, muitíssimo obrigada mais uma vez. Um prazer e eu te vejo então no próximo, né, encontro agora nosso que vai ser assistindo esse, esse encontro, nesse congresso que você está organizando da felicidade no trabalho e das organizações positivas.
Você já deixou aqui, a hora que eu salvar, então, agora no IGTV, eu vou colocar o link, viu, para quem quiser fazer a inscrição. Muito obrigada, viu, Emerson? Legal, obrigado a você. Até Sempre a que quiser bater próxima. um papo, só me chamar. Tchau, tchau. Combinado, foi um prazer. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. Boa tchau. noite, gente. Tchau.